Bom dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa será celebrada pelas almas de Edmundo Melo, Angela e Anthony Lima, Judith e Frank Brown Jr. Também ação de graças pelos aniversários de Maria Trindade e Eliane Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Nos coloquemos diante de Deus neste momento, peçamos perdão de nossos pecados, para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus eterno e onipotente, dai-nos a graça de consagrarmos sempre ao vosso serviço a dedicação da nossa vontade e a sinceridade do nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, vós estavas mortos pelas faltas e pecados em que viveste outrora, segundo o modo de ser deste mundo, obedecendo ao príncipe do mal que impera nos ares, esse espírito que atua nos homens rebeldes, todos nós, que também éramos como eles. Vivíamos antigamente submetidos aos desejos da nossa carne, satisfazendo os caprichos dos instintos e da imaginação, e sendo por natureza filhos da ira como os outros, mas Deus, que é rico em misericórdia, pela grande caridade com que nos amou, a nós, que estávamos mortos por causa dos nossos pecados, restituí-nos à vida com Cristo. É pela graça que fostes salvos, e com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez sentar nos céus, e assim quis mostrar aos séculos futuros a abundante riqueza da sua graça e da sua bondade para conosco, em Jesus Cristo. De facto, é pela graça que fostes salvos por meio da fé. A salvação não vem de vós, é dom de Deus. Não se deve às obras, ninguém se pode gloriar. Na verdade, nós somos obra de Deus, criados em Jesus Cristo, em vista das boas obras que Deus de antemão preparou, como caminho que devemos seguir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial. O Senhor nos criou, pertencemos ao Senhor. O Senhor nos criou e pertencemos ao Senhor. Aclamai o Senhor, terra inteira. Servi o Senhor com alegria. Vinde a Ele com cânticos de júbilo. O Senhor nos criou e pertencemos ao Senhor. Saber que o Senhor é Deus, Ele nos fez, a Ele pertencemos. Somos o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. O Senhor nos criou e pertencemos ao Senhor. Entrai pelas suas portas, dando graças. Penetrai em seus átrios com hinos de louvor. Glorificai-o, bendizei o seu nome. O Senhor nos criou e pertencemos ao Senhor. Porque o Senhor é bom, interna é a sua misericórdia, a sua fidelidade estende-se de geração em geração. O Senhor nos criou, pertencemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, aleluia, aleluia.
The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Someone in the crowd said to Jesus, "Teacher, tell my brother to share the inheritance with me." He replied to him, "Friend, who appointed me as your judge and arbitrator?" Then he said to the crowd, "Take care to guard against all greed, for though one may be rich, one's life does not consist of possessions." Then he told them a parable. There was a rich man whose land produced a bountiful harvest. He asked himself, "What shall I do? For I do not have space to store my harvest." And he said, "This is what I shall do. I shall tear down my barns and build larger ones. There I shall store all my grain and other goods. And I shall say to myself, now as for you, you have so many good things stored up for many years. Rest, eat, drink, be merry." But God said to him, "You fool, this night your life will be demanded of you. And the things you have prepared, to whom will they belong? Thus will it be for the one who stores up treasure for himself, but is not rich in what matters to God." This is the gospel of the Lord. Yesterday, we heard the gospel when Jesus spoke to us, "Give to God, give to Caesar what belongs to Caesar, give to God what belongs to God." And today, we heard this song that is stating to us, "The Lord made us, we belong to Him." It means that the Lord made everything on this earth. The Lord made the wealth and the poor, as we also can read in the song. It means everything that we have, all the goods that we have them because God gave us these things. So now in this gospel, we have this problem here about inheritance. And there is a request for Jesus to decide about the inheritance between these two brothers. And Jesus asked them, "Who made me, or who appointed me a judge or arbitrator?" It's not because Jesus wouldn't like to establish justice or fairness, but Jesus saw the heart of the problem. What was the heart of that problem? Was not justice, was not fairness, but the heart of that problem was possessiveness, was greed, avarice. This was the heart of the problem. They were not concerned about justice, but they were concerned about to have more and more.
This is why Jesus spoke to them this parable, where in his parable, that man who had a large production of grains, who had a large harvest, was concerned about what to do with his harvest. Jesus is not condemning the wealth, because the wealth is good for everyone, but would be much better if everyone could be wealthy. We know that in our world, more than 1 billion of people die by hunger. And we cannot be without any kind of action, because this is something that is not right in the world. We have people that they store many things for themselves, and they think just to store things for their wealth, to guarantee their future. They just think in themselves. In our world there is many selfishness, many people that are selfish. They don't think about others. And what Jesus is telling this gospel: you fool, this night your life will be demanded of you. It means we are not the owners of our own life, because we don't know if when we go to sleep this night, if tomorrow we will be alive. In the parable of Jesus, that man who had this large harvest, he should think, now that I had this large harvest, I'm going to improve the lives of those ones who worked with me. Because that man didn't work alone. There were many people helping him. What he thought: I'm going to store all these in new barns. He didn't think about the others. He didn't think about those ones who helped him to have that harvest. So the problem it is this selfishness. The problem it is when we think that our goods are going to save us. They are not going to save us. The money is not going to save us. The wealthier people, we have some kind of research that teaches us that they are the less happy people in the world. More rich you are, less happiness you will have. It means that goods doesn't bring for us any kind of meaning. What is for a house with 10 rooms where you get lost inside if you are alone? What's for a big condo if you are there alone, if you are condemned to die alone? What is for? This is what Jesus is telling us, that our lives must be always a concern, to store things, to treasure things for ourselves in heaven, knowing that what the Psalm speaks to us today, we belong to God because the Lord made us, because the Lord gave us all the blessings. Meus irmãos, minhas irmãs, um dia eu estava rezando uma missa num nursing home, aonde eu estava diante de muitas pessoas idosas que estavam participando daquela missa. E exatamente o evangelho daquela missa foi este evangelho aqui, aonde esta pessoa pediu para Jesus que ajudasse o seu irmão a repartir a herança. E eu olhei para aquelas pessoas idosas, pessoas que estão ali, o que eu posso dizer? Muitas vezes abandonadas pela família, porque
A gente sabe que muitos filhos não vão ver os seus pais na casa, como dizem por aí, na casa dos velhos, não é? Os filhos deixam eles lá, abandonados. Muitos deles, no dia que chegar a hora de morrer, vai morrer sozinho, porque muitas vezes não tem ninguém da família lá, nem mesmo na hora da morte. Eu falo isso porque eu posso testemunhar muitos momentos em que eu estive visitando pessoas na hora da morte, e eu estive lá para dar a unção dos enfermos, a unção dos doentes, e a pessoa estava sozinha, eu e a pessoa, e muitas vezes a pessoa inconsciente, porque já não sabia o que se passava, eu rezando por a pessoa. E muitas vezes, muitas experiências, ninguém da família, nem mesmo lá, na hora que o padre vai para rezar. Então eu estava rezando essa missa para aqueles idosos, e eu pensei, o que esse evangelho quer dizer para essas pessoas que estão aqui, que trabalharam a sua vida inteira, e que muitas vezes talvez se preocuparam em juntar as suas coisas, em juntar os seus bens, em ganhar dinheiro, para deixar para os filhos, que depois vão estragar tudo mesmo, depois que eles se forem, que não dão valor para nada, que não dão valor nem para eles mesmos e nem para a vida. O que esse evangelho significa para eles? Eu comecei a pensar isto. O que é que essas pessoas fizeram durante a vida delas, será? Por que será que hoje elas estão aqui e muitas delas estão aqui abandonadas? Era exatamente esse evangelho que está aqui. Quando este homem pede para Jesus ajudar a decidir a herança. Jesus fala claramente: quem que me constituiu juiz de heranças? Porque Jesus sabia que ali não era uma questão de estabelecer a justiça, de dar a cada um o que era justo, mas ali era uma questão de cobiça, de avareza, não é? E o que é a avareza? A avareza é aquilo que conduz a pessoa ao egoísmo. É isso que é a avareza. Então, quando existe uma guerra entre famílias por causa de heranças, e eu não estou falando nada estranho, porque isso é muito comum, não é? Às vezes a gente tem um funeral aqui na igreja, as pessoas estão brigando aqui na igreja, porque aquele que morreu deixou alguém fora da herança, fora do testamento. Isso aqui acontece, aqui na nossa igreja. Não venham me dizer que não, que acontece, a gente sabe muito bem disso. A gente diz assim, o defunto ainda está fresco, não é? Quer dizer, ainda nem foi para a cova, e os filhos estão numa guerra. E muitos pais também fazem errado, porque eles pensam assim: eu vou guardar tudo para dar para o meu neto, para o meu filho. Ora, você é um tolo, isso que você é, porque o seu neto, o seu filho nunca trabalhou por você, e se ele puder, ele vai tirar aquilo que você tem. Você tem que pensar assim: eu vou usar para mim, se sobrar alguma coisa, ele que fique com isso. Mas viver uma vida de escravo, por causa que você tem que deixar a sua herança para o seu filho, você está enganado. Como Jesus diz aqui no Evangelho, não é? Você é um tolo. Não é a minha palavra, é a palavra de Jesus. Ele está dizendo aqui: você é um tolo, você é um insensato. É isso a palavra de Jesus. Porque você está pensando somente em guardar as coisas para esse mundo, não é? Não está guardando nada para Deus. E a doutrina cristã diz que aquilo que nós temos tem que ser repartido. Se nós temos demais, nós deveríamos repartir, sim. É isso que Jesus está falando no Evangelho. Se nós queremos guardar alguma coisa para o céu, nós temos que repartir também aquilo que nós temos. Afinal de contas, será que nós pensamos que os caixões que nós vamos comprar, eles têm gavetinhas que nós vamos pôr o dinheiro ali guardado? Não, não vai acontecer isso. Porque, na verdade, aquilo que você tem vai servir para uma guerra. Depois, se você não decidir em vida, o que você vai fazer com aquilo que você tem? E não seja escravo do dinheiro também. Porque há muita gente escrava do dinheiro. Há muita gente que não faz uma viagem porque tem que deixar o dinheiro guardado no banco. Há muita gente que não vai nem a Providence, de Bristol Providence,
porque tem que economizar. E eu não estou falando nada aqui que seja mentira, estou falando aquilo que é verdade. Por quê? Porque muitas vezes a nossa vida fica sempre naquela história: vou guardar, vou guardar. Ora, esse é o sentido da parábola de Jesus. A gente guarda, guarda, e daí então a nossa vida é tirada durante a noite, pronto. O que ficou para nós o que restou para nós daquilo que nós guardamos? Nada, não restou nada. Só restou agora prestar contas a Deus daquilo que nós fizemos. No mundo há muito egoísmo, claro que há. Se não tivesse egoísmo no mundo, mais de 1 bilhão de pessoas não passaria fome. Nós não teríamos sempre que estar fazendo campanhas, ajudando outras pessoas, se não tivesse egoísmo no mundo. Nós não tivemos que ter aqui uma dispensa de alimentos, que nós chamamos aqui o food pantry, para dar comida aos outros, se no mundo não tivesse egoísmo. Por quê? Porque o egoísmo é fruto do quê? Da avareza. O egoísmo é fruto do quê? É fruto exatamente da cobiça. E a cobiça é aquilo que produz exatamente o desejo de ter aquilo que você não pode ter. Mas pela cobiça, as pessoas se preocupam em acumular. Acumular bens para quem? Não é para o céu. Jesus fala aqui, não é? Você tem aqui a parábola do homem que colheu uma grande colheita. Ele pensou: vou guardar isso num grande celeiro, vou fazer um celeiro maior. E aí Deus fala: bem, essa noite você vai ter que dar contas da sua alma. Para quem é que vai ser aquilo que você guardou? Para quem é que vai ser aquilo que você estocou no seu celeiro? A nossa preocupação, meus irmãos, Jesus disse claramente, tem que ser a riqueza diante de Deus. Se nós não formos ricos diante de Deus, aquilo que nós temos só serve para o verme comer, só serve para a traça roer, como Jesus fala no Evangelho. Aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Se o nosso tesouro for os bens materiais, o nosso coração vai estar lá. Se o nosso tesouro for a nossa relação com Deus, então o nosso coração vai estar lá. E aí então nós vamos juntar frutos para o céu, nós vamos estocar bens para o céu. Então o que Jesus está dizendo para nós? Devemos tomar cuidado para que as coisas que nós lutamos por elas não sejam maiores do que a presença de Deus na nossa vida, porque é somente Ele que dá o sentido à nossa vida. Há muita gente que vive em mansão, mas vivem sozinhas. Há muita gente que vive numa casa de vista para o mar, belíssima, não é? Como nós temos muitos aqui em Bristol, mas estão sozinhas, abandonadas. Elas não têm ninguém nem para falar com elas. As pessoas mais ricas são as pessoas mais infelizes. Se não fosse, elas não se matavam, não tiravam a própria vida, não se metiam nas drogas. Vejam as pessoas famosas, morrem com as drogas. Vejam quanta gente que a gente vê nas notícias, que quase todos os dias morrem por causa das drogas, porque buscam uma falsa felicidade. A falsa felicidade que a pessoa busca não preenche o seu coração, não preenche a sua vida. E o que ela faz? Ela busca o suicídio, porque o suicídio é a saída, se torna a liberdade para ela. Então, a infelicidade não se resolve com o dinheiro. A infelicidade não se resolve com a riqueza. Portanto, a infelicidade se resolve quando nós somos capazes de servir os outros e ver os outros também felizes, porque o mínimo que nós fazemos também os ajuda a viver. Que o Senhor nos ajude a nunca sermos escravos das nossas coisas, dos nossos dinheiros e das nossas posses. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e trabalho humano, agora vos apresentamos, e para nós vai tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e trabalho humano, agora vos apresentamos, e para nós vai tornar bebida de salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que possamos servir ao vosso altar com plena liberdade de espírito, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever. É a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Por amor criastes o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvastes por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, dizendo humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitisse a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, estejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas, o seu auxiliar Robert e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, de maneira especial Santa Isabel, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amen. My brothers and my sisters, at the Savior's command and formed by divine teaching,
we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await with hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with our will, who live and reign forever and ever. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sin of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter my roof. Only say the word, and my soul shall be healed. God, as lowly as I am, before your holy throne I stand, with outstretched arms and open ears. I rejoice at the words I hear. You have done great things for me. You've exalted the now I come before you, my King. Now my heart begins to sing. My soul magnifies the Lord, and my spirit has rejoiced in my God. Son will rest, and the servant of the Lord will be called blessed. Oh, generations look to me, because your word rested in me. Merciful you have been always, from the beginning of my days. My soul magnifies the Lord, and my spirit has rejoiced in my God. And
Savior. Mighty is your hand. In your mercy you came to redeem us. Worthy is the Lamb. My soul magnifies the Lord, and my spirit has rejoiced in my God, and in my womb your Son will rest, and the servant of the Lord will be called blessed. Let us pray. Grant, O Lord, we pray, that benefiting from participation in heavenly things, we may be helped by what you give in this present age, and prepared for the gifts that are eternal. Through Christ our Lord. The Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. My brothers and sisters, the Mass is ended. Go in peace. Have a good day, everyone. Tenham todos bom dia.